Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é número 308, a Gênesis capítulo 7. Agora nós vamos partir para o tema período pós-diluviano ou atual nascimento do homem. No vídeo anterior já teci um pouco comentário a respeito, então agora vamos para a questão. Então, uma vez restabelecido o equilíbrio na superfície do planeta, foi nisso que eu estendi o comentário. Prontamente a vida vegetal e animal retomou seu curso consolidado. Então, olha só para você ver. Uma vez restabelecido o equilíbrio na superfície do planeta, prontamente a vida vegetal e animal. Então, a vida vegetal, o reino, vegetal. E também o reino animal retomou seu curso consolidado. Agora, é preciso dizer que não só esses dois reinos retomaram o seu curso evolutivo pós-dilúvio, período pós-dilúvio, no período pós-dilúvio, como também o reino mineral. Porque o reino mineral é o primeiro. Depois, o reino vegetal. E depois, vice-versa, o reino animal. Depois, o reino hominal. Agora, é sabido que esse processo que eu estou dizendo é relativo, mas que o princípio ali nesse momento evolutivo ali foi o mineral, isso é indiscutível. Quando sabemos também dos seres aquáticos, os peixes nos oceanos, as algas marinhas. Então, tudo foi se consolidando, foi consolidado. O solo assumiu uma colocação mais estável. O ar purificado se tornara apropriado a órgãos mais delicados. Porque antes o ar era carregado de enxofre e de outros elementos super pesado, impróprio à vida, tanto vegetal quanto animal. O sol brilhando em todo o seu esplendor através de uma atmosfera límpida. Então nós percebemos que no período pós-diluviano, ou atual nascimento do homem, a atmosfera já estava bem limpa, ao ponto de, naquele momento, o sol passar a ser visto assim, com toda a sua potência, com toda a sua clareza, atmosfera límpida difundia com a luz um calor menos sufocante e mais vivificador do que o da fornalha interna. Tá vendo? É preciso saber, entender que mesmo naquele período, apenas uma
crosta na terra, por fora, mantinha-se essas condições, mas que no teu interior ainda tudo existia como uma fornalha. O que nós podemos afirmar também que naquele período pós-diluviano ou atual nascimento do homem, naquele momento ali havia ativo milhões de vulcões, né? A terra se povoava de animais menos ferozes e mais sociáveis. Mais suculentos, os vegetais proporcionavam alimentação menos grosseira. Tudo, enfim, se achava preparado no planeta para o novo hóspede. Que hóspede é esse? O homem, né? Que o viria habitar. Apareceu então o homem, último ser da criação, aquele cuja inteligência concorreria dali em diante para o progresso geral, progredindo ele próprio. Então, nesse período, aí depois, olha só para você ver, o homem só terá existido na Terra depois do período diluviano ou terá surgido antes desta época? Kardec faz uma interrogação. O homem só terá existido na Terra depois do período diluviano, que é um período geológico, ou terá surgido antes dessa época, antes do período pós-diluviano? Antes do período pós-diluviano ou após o período pós-diluviano? Quando que o homem apareceu aqui na Terra? Questão é esta muito controvertida hoje, mas cuja solução, seja qual for, nada mudará no conjunto dos fatos verificados, nem fará que o aparecimento da espécie humana não seja anterior de muitos milhares de anos à data que lhe assina a Gênese bíblica, né? Então olha só você ver. Questão é esta muito controvertida hoje, mas cuja solução, seja qual for, nada mudará no conjunto dos fatos verificados, nem fará que o aparecimento da espécie humana não seja anterior de muitos milhares de anos à data que lhe assina a Gênese bíblica. É lógico, isso é fato. Muitos milhares de anos anterior ao que assinala a Gênese bíblica. É lógico. O que fez se supusesse que o advento dos homens ocorreu posteriormente ao dilúvio foi o fato de se não ter achado vestígio autêntico da sua existência no período anterior. Observe para você ver. Se nós temos que nos apegar à geologia, por mais que no princípio todas as ciências cometeram alguma arbitrariedade, mas hoje em dia, 2023, não está tendo lá como eles praticar arbitrariedade, porque as coisas estão se melhorando e se sofisticando cada dia que passa.
Mas o que leva os geólogos achar que o homem ele não existiu no período diluviano. Por quê? Porque quando os geólogos, estudando a sedimentação diluviana, os geólogos não encontraram vestígios nenhum do ser humano. Eles encontraram praticamente quase todos os seres que existiu naquela época, menos ossadas de hominídeo, do Homo erectus, do Neandertal e por aí em diante. Então, quando se estuda e não se chega a um fato, é óbvio que se conclui que aquela espécie ela não existiu naquele período geológico, naquele período diluviano. Porque todos os cientistas eles estudam minuciosamente, não só os químicos, os físicos, os astrônomos, todos os cientistas, eles estudam rigorosamente, minuciosamente. Então, nessas camadas de sedimentação, não foi encontrado ossadas do ser humano. Então, onde eles concluem que só pode pós-diluviano e não no período diluviano. Olha só para você ver. O que fez se supusesse que o advento dos homens ocorreu posteriormente ao dilúvio, que é o dilúvio, o período diluviano, foi o fato de se não ter achado vestígio autêntico da sua existência no período anterior. Ora, os geólogos ali estudando aquela sedimentação encontram de tudo, menos ossadas humanas. As ossadas descobertas em diversos lugares e que geraram a crença na existência de uma raça de gigantes antediluvianos foram reconhecidas como de elefantes. Você observa bem como são minuciosos. Creem-se que aqui na Terra um dia gigantes viveram aqui. Que gigantes? Homem de 4, 5, 6 metros de altura, uma mulher também de 5, 6 metros de altura, mas depois, através dos estudos, chegaram-se a uma conclusão de que não passavam-se de
ossadas de elefante. O que está fora de dúvida é que não existia o homem nem no período primário, nem no de transição, nem no secundário, não só porque nenhum traço dele se descobriu, como também porque não havia para ele condições de vitalidade. Se seu aparecimento se deu no terciário, só pode ter sido no fim do período e bem pouco, então se há de ele ter multiplicado. Nos próximos capítulos vai explicar outras coisas, né? Mas por enquanto nós temos que obedecer do jeito que está aqui. Porque ele não pode, o homem também não pode ter aparecido no período no aparecimento se deu no terciário, só não pode ter sido no fim do período, bem pouco antes, né? Então, no período terciário, nem no final do período terciário, ele pode não ter aparecido aqui na Terra, porque a atmosfera ainda encontrava-se com diversos tipos de gases inapropriado à vida. Ao demais, por haver sido curto o período antediluviano, não determinou mudanças notáveis nas condições atmosféricas, tanto que eram os mesmos os animais antes e depois dele, só multiplicaram. Não é, pois, impossível que o aparecimento do homem tenha precedido esse grande cataclismo. Está hoje comprovada a existência do macaco naquela época e recentes descobertas parecem confirmar a do homem. Nós vamos ler um rodapé embaixo aqui, daqui a pouco. Como quer que seja, tenha o homem aparecido ou não antes do grande dilúvio universal, mas não tem nada a ver com o dilúvio de Noé. Pelo amor de Deus, gente. Esqueça Noé. Não está se falando de nada de Noé, que nem vai falar em Noé. Você percebe que já está acabando o capítulo e não tocou-se em Noé, em dilúvio de Noé e nada. Né? Certo é que o seu papel humanitário somente no período pós-diluviano começou a esboçar-se. Pode-se, portanto, considerar caracterizado pela sua presença esse período. Então, no período pós-diluviano, né, mas praticamente lá no finalzinho do pós-diluviano, é que eles conseguiram encontrar algumas ossadas, tanto com as características do macaco, quanto também do ser humano. Até porque naquele período lá eram assim a forma de hominídeo, né? Mas tem uma nota que diz aqui assim: veja-se o homem antediluviano por Burchard de Pétier, os instrumentos de pedra, discurso sobre as revoluções do globo por George Cuvier, anotado por... Mas não, eu não recomendo isso não. Eu não recomendo esse rodapé não. Vamos ficar com a Gênese mesmo. Me desculpa a abrição de boca aqui. É cansaço mesmo. Então, como quer que seja, tenha o homem aparecido ou não antes do grande dilúvio universal, o que é certo é que o seu papel humanitário somente no período pós-diluviano, somente no período pós-diluviano, começou a esboçar-se. Pode-se, portanto, considerar caracterizado pela sua presença esse período. Então,
o homem, ele surgiu aqui na Terra no período pós-diluviano, mas no final praticamente do período pós-diluviano. Porque no princípio do período pós-diluviano, esse período, a atmosfera ainda encontrava-se muito carregada por muitos elementos pesados, mas que já havia vegetação, já havia animais, né? Animais aquáticos, tanto o vegetal quanto o animal. Nesse período é que surgiu mesmo, né, para dar uma alavancada. Aí você me diz assim, mas Luiz, até agora você não disse. Terminou o capítulo, Luiz? Terminou o capítulo. O próximo capítulo agora é o capítulo 8º. Aí você me pergunta assim, mas você não explicou nada aí como que o homem surgiu na Terra? Porque existe aquela pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Você sabe o que é? No capítulo 6, nós não tratamos, 7, nós não tratamos desse assunto? Porque existe um ditado assim, para não passar o carro na frente dos boi. Porque creio que, se não for no capítulo 8º, no capítulo 9, vai explicar certinho como que o ser humano apareceu aqui na Terra, né? Existem muitas teorias a respeito, em cima desse processo, né? E você vai ver que coisa interessante. Afinal de contas, nós viemos do macaco mesmo ou não? No próximo vídeo, nós vamos estudar teorias sobre a formação da Terra, teoria da projeção, teoria da condensação, teoria da incrustação e a danada da alma da Terra, que nós vamos ler, nós vamos explicar minuciosamente, né, para que não fique dúvida na cabeça das pessoas. Então você entende, com todo respeito, que o capítulo 7º não forneceu-nos material para tratar do aparecimento do homem, porque está mais para frente. Se não for no capítulo 8º, vai ser no 9º ou no 10º, mas nós vamos chegar lá. Então você não se preocupa não, porque é coisa muito interessante, né? Então vamos para o próximo capítulo, mas no próximo dia.